cliente de aplicações de telecomunicações requer a melhoria no desempenho de alguma funcionalidade. O tempo da taxa de transferência para criar um pedido e criar um assinante necessita ser melhorado em média 2 minutos, de 2 minutos para 1 minuto e meio ou menos. A consulta de pagamentos tem que ser melhorada de 10 segundos para 8 segundos ou menos, e a transação de pagamento tem que ser melhorada de 3 para 2 segundos. O processo pedido incluir e assinante incluir, ele lê ou atualiza cliente e assinante, tem mais de 5 tipos de registro e mais de 50 tipos de dados, sendo complexidade alta, e pedido, que é de complexidade média, tem aí em torno de 30 campos. O processo de pagamento efetuar, ele lê e atualiza assinante e pagamento. Pagamento, a gente não comentou sobre ele ainda, ele é de complexidade média. Nem sei quantos campos ele tem, mas eu tenho essa informação que ele é de complexidade média. E o processo de pagamento consultar, ele lê apenas pagamentos. Qual é a solução de projeto que foi dada para atender esse requisito não funcional? Realizar um ajuste fino no SQL das consultas de pedido incluir, assinante incluir e pagamento efetuar, para que a atualização seja mais rápida na base de dados. Então, vai se trabalhar com SQL parametrizado, para não ter que ficar fazendo passe a todo momento daquele SQL. Vai se melhorar a manipulação da conexão com a base de dados. Então, ao invés de usar um esquema de conexão a todo momento, vai se usar um pool de conexão. E pensar melhor sobre como vão ser feitos os commits, né? Ao invés de você fazer commit a todo momento, vai fazer commit de alguma outra maneira. Não vou entrar nos detalhes, porque esses detalhes estão além do que a gente precisaria para fazer a medição. Mais uma vez, o sujeito, quando vai trabalhar com o Snap, né? Ele tem que ter uma visão de projeto, não basta uma visão de requisitos. Aqui a Tereza colocou uma manifestação. A complexidade é a complexidade do processo alimentar? Não. A complexidade é a complexidade do arquivo. Então, você avalia qual é a complexidade do arquivo que você está fazendo a intervenção. Se houver mais de um arquivo, você vai utilizar a complexidade. Então, você não utiliza nessa avaliação a complexidade do processo elementar. Você utiliza a complexidade do arquivo referenciado no processo elementar. Certo? Lembrando que, para Snap, dado de código é também considerado um único arquivo. Respondida a sua questão, Tereza? Beleza. Aqui nos pagamentos você cria algumas visões, né? Você cria a intenção melhorar o desempenho dessa consulta de pagamentos e mudanças nos SQL correspondentes para a gente ler os dados. Né? Então, isso aqui é uma breve descrição do que tem que ser feito. O Antônio se manifestou. Por favor, Antônio. Qual a sua colaboração? Imagine que você tem uma entrada externa de complexidade alta. Não será porque a entrada externa de complexidade alta que alto será utilizado ao avaliar essas tabelas de complexidade. Quando a gente avalia aqui a complexidade dessa subcategoria, eu vou avaliar a complexidade do arquivo referenciado pelo processo. Então, digamos que essa entrada externa de complexidade alta, só que a mexida que está sendo feita é num arquivo que é de complexidade baixa. Então, baixa será a complexidade usada nessa avaliação. Eu consegui clarificar, Antônio? Beleza. Como eu falei, o método ele não é um método complexo, né? É trabalhoso e é muita regrinha.
a pessoa tem que estar sempre com um cartãozinho de referência aí para utilizar, né? Então, como é que ficaria aqui nossa... Aqui nesse quadro, esse quadro ele até ajuda a clarificar esse tema, né? Porque a gente vê aqui nível de complexidade de arquivo referenciado. Então, tipo de registro é um conceito que está além de processo, né? Pois não, quem fala? Antônio Bezerra, da Paraíba. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Carlos, eu estou observando aqui, que eu vi que no exercício fala sobre a complexidade com relação à quantidade de arquivos, né, e de campos, certo? Eu estou vendo aqui a tabela. Não é a quantidade de arquivos, não. É a quantidade de campos e a quantidade de tipos de registro. Sim, mas eu não estou conseguindo ver aqui uma tabela que me explique que fique claro isso, entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho 6 SP vezes a quantidade de mudanças. O que seria esses 6? 6 é uma constante. É uma constante, perfeito. Agora, com relação à quantidade de registros lógicos e a quantidade de campos, onde eu consigo ver para determinar a complexidade? Quando o STEP foi criado, ele foi criado para casar com a análise de ponto de função. Então, a ideia é que você aproveite a sua medição funcional quando você for fazer a sua medição não funcional, né? Essa é a intenção. Então, vamos supor que você acrescenta um campo que é invisível na dimensão funcional, um campo que está sendo criado só para fins de desempenho, certo? Por exemplo. Então, esse campo, ele afeta um processo elementar que é de complexidade alta, digamos. No entanto, o arquivo que está sendo referenciado por esse processo, que é de complexidade alta, ele tem apenas 3 tipos de dado e 1 tipo de registro, sendo, portanto, de complexidade baixa. E daí eu vou utilizar esse espaço aqui de 6, e não 9 ou 12, entendeu? Então eu trago a informação lá do funcional, é isso para cá? É isso mesmo. Como você usa em outros campos também, né? Por exemplo, a própria estratégia, eu poderia fazer uma medição não funcional levando em consideração o arquivo só, né? Mas a lógica que o IFPUG adotou foi a seguinte: quais são os processos elementares que são afetados por essa mexida no banco de dados, e esses vão ser os compartimentos que vão compor o meu escopo. E aí eu vou avaliar qual é a complexidade da mexida, né? Vamos colocar assim. E aí eu avalio essa complexidade não com base na complexidade da transação, mas com base na complexidade do arquivo. Se um processo elementar tiver vários arquivos, eu vou utilizar o que tem maior complexidade na avaliação. Então, é estranho, né? Mas é desse jeito. Eu utilizo como compartimento o processo elementar, só que para avaliar a complexidade daquela atividade, né? Eu vou considerar a complexidade do arquivo. E se houver mais de um, aquele de maior complexidade. Me fiz entender? Carlos, o que eu observo aqui é o seguinte, na minha visão, né? Pequena visão que eu tenho, né? Não diz nada. Com relação, porque nós estamos tratando aqui, nessa subcategoria, da medição de code data, né? E tabela de referência, né? Mas no momento que eu nesse caso específico... Dados de negócio também. Imagine, por exemplo, você está criando um índice. Um índice numa base de contribuinte, né? Isso será medido nessa subcategoria. Não, correto. A minha dúvida é só porque quando eu lendo, né? Eu via da seguinte forma: eu vou alterar um code data ou uma tabela de referência, incluindo um novo campo, né? Ou retirando, isso aí pesa. Nesse caso aqui, ele contaria esse code data ou uma tabela de referência específica. Mas no exemplo que você deu, eu estou usando o code data na parte funcional, ou seja, esses processos elementares, eles vão
vão compartilhar a mudança que eu estou fazendo no Code Data especificamente. Code Data, como é que é o mapeado Code Data para tipo de dado, tipo de registro, né? Quando eu tenho o Code Data como um todo, é considerado um único arquivo, certo? Então, vamos supor que você tem no seu sistema 500 tabelinhas de código de inscrição, dados constantes, né? Na sua avaliação, você considera todos os Code Data como um único arquivo. Esse é o primeiro ponto. E cada tipo de Code Data diferente, você considera como um tipo de registro. Então, a gente volta um pouquinho. A gente volta um pouquinho aqui, ó. Deixa eu ver onde que a gente tem essa informação. Tem um slide legal para isso. Isso você... Aqui, ó. Tem um slide legal para isso. Deixa eu... Benefícios. Dados de código. Então, olha só. Aqui, a gente vê um caso legal para a gente ilustrar o que eu quero dizer. Eu tenho 3 tabelas de dados de código, né? Estado, agência e configuração. Apesar de ter 3 tabelas, essa avaliação, no caso para a categoria 3.2, vai ser considerado como 3 tipos de registro, porque eu tenho dados de substituição, listas de valores válidos e dados estáticos, né? Então, para a avaliação daquela categoria 3.2, os dados de código como um todo, eles são considerados um único arquivo. E a quantidade de tipos de registro correspondem à quantidade de tipos de dados de código que a gente tem, conforme essa tabela aqui no slide 44. Eu consegui te responder? Sim, tranquilo. É só porque a minha dúvida maior foi com relação, que nós estamos tratando de não funcional aqui, aí eu tenho que remeter, trazer as informações do funcional para poder compor a minha contagem de dados. Só isso. Observe isso para tudo, né? Para quase tudo. Porque, se você parar para pensar, o SCU, que é o compartimento que a gente usa para fazer a contagem, numa maioria das subcategorias, é o processo elementar, né? E a gente considera esse compartimento, que vem de uma visão funcional, na hora que a gente vai fazer a medição. Então, essa referência da medição funcional para a medição de requisitos não funcionais, ela está presente ao longo de praticamente todos os NEP, né? Quando a gente buscou soluções para essa problemática dos requisitos não funcionais, a gente identificou 2 soluções na época. O Cocom, como um meio de ponderar outros fatores de custo, que não só aqueles definidos pelo ponto de função, e o COSME, que permite a gente medir os requisitos não funcionais de uma maneira diferente que o SNAP mede, né? Nenhum dos 2 pegou. A gente fez pouquíssimos cursos de Cocom, e o SNAP, apesar da gente ter apresentado isso no TCU, ter realizado treinamentos, né? É um negócio que não pegou. Fomos por esse caminho porque na época nem existia o SNAP, né? A gente percebe que a comunidade brasileira, usuária de métricas, ela já tem uma coisa assim, muito consolidada no uso de ponto de função. Então, no fundo, eu vejo que essa integração que a gente vê na medição funcional com a não funcional como algo que até contribui
para a disseminação do SNAP, porque ele é muito integradinho, ele é muito casado com a medição funcional que as pessoas já têm uma cultura bastante ampla aí de utilização, né? Então, queria te agradecer pela colaboração aí que você fez. Mais alguma colaboração, senhores, que vocês queiram colocar? Bem, então, aqui o Leonardo, ele gostaria de uma confirmação. Ele fala o seguinte: você citou a criação de um índice. O índice pode impactar vários processos alimentares. A medição se dá num processo alimentar de maior complexidade. Não é isso. Não é isso. Você vai colocar cada processo alimentar que teve que motivou você criar esse índice. Então, se esse índice foi motivado por melhorar o desempenho em 5 processos alimentares, você vai colocar em 5 linhas aí referentes a essa medida, né? O que ele fala de maior complexidade é o arquivo. Vamos supor que você precisou criar 2 índices. Você precisou criar 2 índices. E esses 2 índices, eles foram criados para melhorar o desempenho de 4 processos alimentares. Quando você for avaliar cada processo alimentar, você vai avaliar o arquivo referenciado que tem maior complexidade nessa avaliação. Ficou claro, Léo? Não ficou claro? Vamos tentar rabiscar aqui, então. Deixa eu abrir uma página em branco para a gente... Se eu não me engano, essa ferramenta tem um recurso aqui da gente fazer uma página em branco. Mas eu posso abrir um PowerPoint em branco aqui para a gente. Espera aí. Pronto. Eu não consegui só. Vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Eu tenho... Vocês estão vendo minha tela aí? Não o PowerPoint do curso, o PowerPoint que eu estou mexendo aqui agora, só para... Eu tenho aqui a seguinte necessidade. Eu tenho os processos elementares que o desempenho deles não está aceitável e eu vou precisar fazer uma intervenção de banco de dados para melhorar isso. Então, eu tenho o processo elementar incluir cliente, eu tenho o processo elementar alterar cliente e tenho um relatório especial aqui, né? E aí, para que isso seja alcançado, né? Para que isso seja alcançado, essa melhora do desempenho, eu precisei criar alguns índices. Então, eu precisei criar um índice na tabela de serviços e precisei criar um índice não, precisei criar uma materializing view na tabela de contratos, né? Então, essas aqui foram as mudanças. Serviços é de complexidade baixa e contratos, complexidade média. Então, na hora que eu for montar ali a minha planilha, vou até copiar aqui a planilha de resposta para nos ajudar aqui.
O meu SCU é o processo alimentar, né? Então, vou colocar aqui, incluir cliente, alterar cliente e o relatório. Aqui, quando eu coloco TD e TR, que TD e que TR eu estou falando? É o TD do incluir cliente? É o TR do alterar cliente? É o TD do relatório? Não. É o TD e o TR relativo ao arquivo de maior complexidade, né? Aqui, no caso, eu nem sei quais são os TDs e TRs, mas eu sei que o maior é o contrato, que é de complexidade média. E aqui eu vou ter duas mexidas. Então, complexidade média, qual que é o peso, né? Qual que é a constante? 9 net points para cada mudança, né? Então, médio, 9 net points para cada mudança. Então, vem aqui, 9 vezes 2, 18, 18, 18. Né? Então, essa mudança aí, ela vai produzir no total aqui, ela vai produzir 18 vezes 3, 54 net points. Resolveu, Leonardo? Com esse exemplo ali, né? Então, a gente avalia não a complexidade. Apesar do compartimento ser o processo elementar, eu vou avaliar a complexidade do arquivo e, se tiver mais de um, eu vou utilizar aquele que tem maior complexidade, né? Então... Ô, Cadu, Pires. Oi, Pires. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Por exemplo, nesse exemplo que você construiu aí, tá? Você está considerando a maior complexidade dos arquivos que você alterou, né? Isso mesmo. Porque você, de repente, você pode ter no incluir cliente, tá? Você está considerando contratos, mas, digamos, não sei, mas para incluir cliente, pode, na contagem de ponto de função, ele estar referenciando um outro arquivo que você não mexeu, mas de complexidade alta. Você está considerando os arquivos que você mexeu, não é isso? É isso aí. Então, aqui, ó, observa que, se eu for olhar o processo incluir cliente, aqui eu vou ter cliente, contratos, serviços, né? Vou ter outros arquivos. Eu vou avaliar o nível de maior complexidade do arquivo referenciado que eu estou modificando. Ou seja, nisso que você colocou, se o arquivo cliente tiver uma complexidade alta, você não é ele. Você vai considerar entre contratos e serviços que foram os arquivos que você mexeu. É isso? Exatamente, isso aí. Beleza, obrigado. Vamos até aproveitar e vamos ver aqui, até visitar aqui o manual para a gente tirar aqui essa dúvida, né? Exatamente. Olha aqui, Pires, está aqui a resposta. Ó. Se houver múltiplos arquivos referenciados sendo impactado pelo requisito não funcional, tá vendo? Acho que a chave está aqui, ó. Aqui confirma o que eu falei, tá vendo? Ó, sendo impactado pelo requisito não funcional. Então, você não considera todos os STRs da transação, só aqueles que estão sendo impactados para atender aquele requisito não funcional. Beleza, está claro agora. Fechou. Só para confirmar, eu tinha isso na minha cabeça, mas fiquei inseguro. Achei melhor olhar aqui no manual para a gente confirmar, então acho que agora está acima aí de qualquer dúvida. Então,
Como é que ficou aqui o resultado dessa história? O compartimento é o processo elementar, né? Então tem lá o pedido incluir, assinante incluir, pagamento efetuar, pagamento consultar. Eu tenho aqui, para alguns, eu tenho a quantidade de campos, a quantidade de tipos de registro. Para outros, eu não tenho essa informação, mas sei que ele é de complexidade média. As mexidas, eu tenho apenas uma mexida, à exceção do último caso, que eu tenho incluir ou alterar uma visão, e as mudanças nos STL correspondentes, né? E aqui, complexidade alta, complexidade média, quando é alta é 12, quando média é 9, vezes a quantidade de mudanças, aqui eu teria a quantidade de snap points correspondentes, né? Vamos supor que a criação de um índice afete todas as transações de um sistema, né? Eu tenho que lembrar que eu estou fazendo uma medição associada a um pedido, né? Então, se o que motivou a alteração foi o pedido incluir, o assinante incluir, o pagamento efetuar, o pagamento consultar, esse vai ser considerado na minha análise, tá? Alguma pergunta adicional, gente? Eu acho que acabou fazendo 2 estudos de caso. São 11 horas. Chegou o horário do nosso intervalinho. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos. 11h15, a gente volta para discutir os processos em BET. Antes da gente sair, alguém gostaria de fazer alguma colaboração?